Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um tempo da nossa live de devocional, os nossos 21 dias de jejum e de oração. Hoje nós vamos começar o nosso tempo de devocional e, como sempre, nós queremos começar orando. Eu quero, de fato, orar pela sua vida, orar pelo seu dia. Nós estamos no 17º dia, a bênção da prosperidade do nosso jejum. E eu quero de fato desafiar você agora a agradecer ao Senhor pelo seu dia, por esse tempo, por esse momento. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor possa trabalhar ao nosso coração e implantar a eternidade em todos os dias na nossa vida. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para nós. É a nossa oração. Amém? Glória a Deus. Então, como nós estamos falando sobre a bênção de Deus por meio da nossa posição agora de noiva. Eu e você somos noiva de Cristo, respondemos ao chamado de Deus, aceitamos de fato e abraçamos o processo de nos transformar em pedras perfeitas, não somente pedras vivas, mas pedras perfeitas, e nos encaixarmos, para nos encaixarmos, melhor dizendo, na Nova Jerusalém. E agora essa semana é uma questão de nós entendermos que a bênção de Deus também vai afetar a nossa vida natural, também vai afetar o nosso cotidiano. E ontem nós falamos que a bênção de Deus, ela afeta também os nossos filhos e a nossa posteridade. E hoje eu quero conversar rapidamente com você sobre a bênção de Deus vai nos dar prosperidade. Isso mesmo, a bênção de Deus nos faz prosperar, ok? Prosperar. A Bíblia diz que Abraão, lá em Hebreus capítulo 11 e versículo 9, diz que Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então veja, Abraão estava com seus filhos, vamos dizer assim, de maneira simbólica aqui que a Bíblia está falando, eles andaram de fato pela terra da promessa, habitando em tendas. Olha só, herdeiros da mesma promessa. Lá em Gênesis capítulo 26, a Bíblia vai falar que Isaque, olha só sobre Isaque, olha só o que a Bíblia diz. Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei com você e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai e ao teu pai Abraão. Então veja, Deus está dando uma orientação para Isaque. Não desça para o Egito, fica na terra que eu te mostrar. Aí lá no versículo 12 ele vai falar o seguinte: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha que poderoso, irmãos. Nós precisamos entender, começar entendendo que a bênção que é para Abraão agora se estendeu para Isaque, ok? E da mesma forma, nós como filhos de Abraão desfrutamos, recebemos da promessa. Então a bênção que é para Abraão é para os filhos, e os filhos fazem a mesma coisa que Abraão. O que Abraão fez? Abraão creu e viveu de acordo com aquilo que ele cria. Então nós, como filhos de Abraão, devemos crer e viver, conduzir a nossa vida debaixo dessa verdadeira crença, ok? Então hoje a gente vai falar sobre a prosperidade, e essa prosperidade aqui desse mundo natural, desse tempo do aqui e do agora, ok?
Então veja, a promessa de Deus para Abraão era que ele abençoaria Abraão e o transformaria numa grande nação. E aí todas as pessoas seriam abençoadas por meio da vida de Abraão. E Abraão falou que sim, Abraão disse sim a esse chamado de Deus. Olha só que poderoso isso, irmãos. Deus estava disposto a abençoar Abraão, tanto na eternidade, como também nesse mundo natural, no tempo que ele estava aqui na terra. E isso também de acordo, isso também faz parte do nosso dia a dia. Deus está disposto a nos abençoar, tanto na eternidade, como também no aqui e no agora. Nós podemos desfrutar da bênção de Deus aqui nesse mundo. Nós podemos também desfrutar do favor e da graça de Deus também nesse mundo. Sabe, Deus fez questão de mostrar para Isaac e aparecer para Isaac e reafirmar a promessa que ele fez para Abraão. Ele fez questão de aparecer para Isaac e reafirmar essa promessa. Assim como Deus faz questão de deixar escrito na tua palavra que a bênção também é para os filhos espirituais de Abraão, ou seja, para mim e para você. É interessante que o texto que a gente viu, que Isaac, ele estava vivendo dentro de um tempo de crise, ok? Tempo de fome, um tempo de crise. E aí Deus aparece para Isaac exatamente nesse tempo de crise. Deus se manifesta na vida de Isaac e reafirma a promessa dele nesse tempo de crise. Sabe, às vezes você está passando esse tempo de jejum, mas ao mesmo tempo você está vivendo um tempo de crise. Crise financeira, crise emocional, crise familiar. E Deus está aparecendo novamente para dizer para você: eu estou aqui para reafirmar a minha bênção sobre a sua vida. Eu estou aqui mais uma vez para reafirmar que a minha mão está estendida sobre você. E olha que interessante que no meio da crise, Isaac cogita a descer para o Egito. É interessante que Abraão também fez isso. Abraão passou por crise e desceu para o Egito. E lá ele viveu um tormento. Só que agora Isaac também está passando por um momento de crise e ele cogita, ele pensa: acho que eu vou descer para o Egito. Acho que eu vou resolver essa minha crise financeira lá no Egito. Acho que eu vou encontrar solução para esse problema financeiro que eu estou vivendo lá no Egito. O que significa? Sair do Egito é sair da terra da promessa. Sair de Canaã, vamos dizer assim, e voltar para o Egito, melhor dizendo, é sair da promessa e ir para o mundo. É sair da posição de filho, de herdeiro, e ir lá tentar resolver os seus problemas com seus próprios jeitos, com as suas próprias formas, sabe? Sair da terra que Deus te deu para ir para o Egito, em outro lugar, você está falando para Deus que, eu não confio nos seus métodos, eu não confio na sua maneira, eu não confio nessa árvore, lembra da árvore que você colocou da vida aqui? Eu vou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu desço para o Egito, eu vou resolver o meu problema. Quando eu resolver o meu problema, eu volto. Olha que interessante isso, irmãos. Todas as vezes que nós cogitamos, ou nós tentamos, ou nós vamos para resolver um problema da nossa forma, do nosso jeito, com a força do nosso braço, o que a gente está dizendo para Deus? O seu método, a sua maneira, o seu andar em fé que o Senhor me chama, não está funcionando. Então, se não está funcionando, se não está funcionando, eu preciso dar o meu jeito. Eu preciso ir para o Egito e resolver o meu problema. E sabe o que é interessante, irmãos? É que Deus aparece. Deus aparece para Isaac e fala: não é para descer para o Egito. Deus não concorda. Deus não concorda com a decisão de Isaac. Agora, vamos ser plausível aqui. Não é de bom tom um pai de família querer resolver o seu problema financeiro. Não é de um bom tom, né, uma pessoa que está com dívida querer resolver sua dívida do seu jeito.
Não é de bom tom uma pessoa que está, poxa vida, passando por dificuldades financeiras, querer resolver as suas dificuldades financeiras, só que Deus aparece e fala para Isaac: não é para você descer no Egito, não sair da posição, não é para você sair da posição. É por isso que a fé não é lógica, ok? A fé ela não anda em linha com os nossos critérios naturais. A fé anda em linha com o soprar do Espírito, com as direções do Espírito Santo de Deus. Então, se eu e você queremos andar em fé, nós não podemos seguir a lógica, nós não podemos seguir a racionalidade, nós precisamos seguir as direções do Espírito, nós precisamos seguir a nuvem, ok? O soprar do Espírito Santo de Deus. Quando Deus aparece para Isaac e fala: não desça para o Egito, ele teve que fazer uma escolha. Ou ele desce para o Egito, ou ele fica. Ou ele tenta resolver os seus problemas, ou ele espera em Deus, para Deus de fato manifestar o seu poder. Irmãos, nós temos essa decisão. Ou a gente espera em Deus, ou de fato a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. É uma escolha. Andar em fé é uma escolha. A Bíblia fala que Isaac permaneceu onde Deus estabeleceu. Permaneceu na terra da promessa. No meio da crise, ele não fugiu. Ele enfrentou a crise. Ele creu na palavra de Deus. E não só isso, ele plantou numa terra seca, num lugar onde ninguém plantava. E sabe o que aconteceu com ele? Ele colheu 100 vezes mais. É porque a terra era boa? Não. É porque a semente era boa? Não. Porque a palavra de Deus estava sobre a vida dele. A prosperidade o alcançou porque ele decidiu permanecer na posição de filho, permanecer na posição de herdeiro. Quero dizer para você, a prosperidade vai nos alcançar a partir do momento que nós permanecermos na posição. Sou filho, sou herdeiro, tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Não vou descer para o Egito, não vou descer para o mundo, não vou tentar resolver as coisas do meu jeito. Eu vou desfrutar. Se Deus falou, eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai realizar. Lembra? Bênção significa autorização. Autorização de Deus para quê? Para você prosperar. Para você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. O texto de Isaías, ele vai falar o seguinte: olha, se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. A questão é, você quer? Você vai ouvir a Deus? Não é ouvir o pastor, mas ouvir a Deus. Se você quiser e você ouvir, é uma condição, você vai comer o melhor dessa terra. A bênção de Deus está diante de nós. A bênção de Deus está nesse tempo, na posição de que nós somos filhos e herdeiros da mesma promessa de Abraão. Então, se eu e você quisermos e ouvirmos ao Senhor, nós vamos comer o melhor. Agora, se você não quiser e não quiser ouvir o Senhor, você vai comer, mas não vai ser o melhor. Você vai desfrutar, mas não vai desfrutar do melhor. Não vai se alimentar daquilo que Deus tem. Você vai se alimentar daquilo que você achar, daquilo que até mesmo o diabo tem reservado. Mas se você quer comer e desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, queira e ouça, obedeça, permaneça na posição que Deus tem para a sua vida. Amém? Quero orar abençoando seu dia, declarando que a bênção e a graça de Deus é sobre você. Pai, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse tempo, te agradeço por essa oportunidade, que o teu Espírito possa de fato fazer com que essa palavra cresça, frutifique e avance na nossa vida. É a nossa oração, Pai. Abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, eu espero que você tenha sido abençoado, como eu tenho sido abençoado. Um beijão no seu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.